Muito boa noite, bem-vindos ao Brigada Zarcal. Nesta segunda-feira contamos com os nossos habituais comentadores, residentes. Começamos com o Zé Carlos, Boa noite. José Orlando e Pedro, professor Pedro, também. Bem-vindos aqui. Vamos passar Não já estás sempre a ganhar, questões. não. Nós alteramos um bocadinho. Eu acho que ele chama sempre professores pelos muito fáceis. Deve ser isso, não é? Alteramos o formato, mas continuam a não respeitar os trabalhadores. Mostra mais Só gosto. Bom, Força, Só para estás aí explicar, bem. em casa usamos um bocadinho aqui o conceito, porque cada qual utiliza o seu tema, mas visto isto 45 minutos passa a voar, nós alteramos que eles escolhem dois temas, que no caso que é muito difícil trabalhar com estes comentadores, escolhem dois temas para só mudar um. Mas eu acredito que o seu Vai aparecer. vai aparecer. Por isso, Mas deixa-me só, visto que também mesmo assim a semana passada tivemos alguma dificuldade em controlar aqui o tempo do Sérgio, eu hoje trouxe aqui uma coisa para controlar o tempo do Sérgio. Sim, quando ele começar a intervir já sabe que não pode. essa digamos, Não, está triste, é a bola de cristal. Estás a ficar dos anéis de Maquiel. tu estás a ficar muito astronauta. É tudo muito bem. Esotérico. Vai ser considerado alguns com as mais. Vamos começar então já sem demoras pelos nossos temas. O tema hoje, como eu digo, é o primeiro tema, porque o segundo depois vai ser, que é guerras e redes sociais. Eu começaria pelo Pedro. Pedro, Olá, Foi boa ele tarde que a escolheu o todos. tema. Era que voltava a pensar. exato. Antes só de começar o tema, eu queria só ter um momento de carinho que, ok, obrigado, eu vou gastar 40 gramas de areia para dar um beijinho à minha sobrinha que está hoje de parabéns e ela acompanha-nos, é uma fã, é Catarina. Ó Catarina, muitos parabéns. E eu queria lhe dar E um do beijinho tio? de parabéns e depois daqui vou para a festa de aniversário dela. E voltando ao tema que me traz aqui hoje, eu tenho pensado, nós agora temos duas grandes guerras que estão a acontecer e a grande diferença, depois-me a pensar nas diferenças entre as guerras, que quando nós éramos jovens, ou mais jovens, também tivemos a oportunidade de ter algo parecido, que foi a guerra do Golfo e a guerra do Iraque, foi quando começou a mediatização das guerras. E quando olhamos para uma e para a outra, a grande diferença que nós vemos aqui é mesmo o impacto que elas têm a nível de redes sociais, porque no início, no Iraque, foi quando começou a guerra em tempo real. Que era a bomba vai a cair, já estávamos todos a ver O Arthur Albarrão. o Arthur Albarrão, o nosso querido José Rodrigues Santos. E o que mudou agora é que agora, para além de vermos em tempo real, também temos as opiniões em tempo real. Então é o que realmente mudou e é interessante ver. É agora sabermos que vemos. Acabou o tempo, vou pôr aqui mais um bocadinho. Eu já ia virar, passou a interruptor dentro. Que é vermos como a opinião tem influência nas guerras e o impacto da opinião na guerra em si. Vejamos, a última que nós tivemos, o que está a acontecer agora, é a Palestina e Israel. Quando começou a guerra foi disputada pela invasão territorial do Hamas que fizeram aquela tragédia, que disputou a guerra. E no início foi uma onda de apoio nas redes sociais a Israel por causa do terrorismo na Palestina. Ficou agora tão fora de controlo que agora já está toda a gente, temos que pôr um bocado de calma no Netanyahu, porque senão ele vai arrebentar sobre a bandeira realmente do terrorismo. Agora era só no norte na faixa de Gaza, agora já está a bombardear Rafah. De repente esta onda de apoio já ficou um bocado fora de controle, porque já nem as Nações Unidas, nem a União Europeia, nem os Estados Unidos já têm controlo naquilo. E a minha mensagem, a minha opinião, que eu acho que o que se está a passar, que para mim é muito estranho, é que se somos todos contra a guerra, somos contra a guerra. Na guerra não devemos olhar para a guerra como um desporto, como quem é que está certo. A própria guerra em si deveria estar errada e não sermos facionistas e termos fações, porque o que nós queremos realmente é paz. E eu estou a dizer isto porque
porque tenho assistido às notícias e realmente o que está a acontecer na Palestina em termos de civis, o impacto que tem nas crianças e nos refugiados é grave e eu acho que não há desculpas nem nenhuma razão para que isto possa acontecer. E o que acontece na guerra entre Palestina e Israel é a mesma coisa na Ucrânia e na Já Rússia. percebeste? Escutaste claro. Muito obrigado. Zé, o que é que nos tens a dizer sobre isto? Sobre este tema, eu gostava de dizer que nos últimos anos, nesta altura do ano, e mesmo no norte do país, já tínhamos tido vários dias de praia. Este ano ainda não conseguimos ir à praia dia nenhum. E este fim de semana começou a chover, ou melhor, veio sol 1 ou 2 dias, e já vem chuva a semana inteira. Isto serve de introdução para falar da guerra. Porque quando nós não Pessoal, podemos ir à praia, perdemos todos. Já percebi. E é assim, ninguém pode dizer. Isto é um diálogo entre vocês dois? Ou... Não, eu estou a falar para toda a gente. Eu penso que me entendem lá em casa. Quer dizer, porque quando nós vamos à praia, quando está calor, porque é bom, não é? Ganhamos todos. Ninguém pode dizer que, o Pedro, era só para dar razão ao Pedro, ninguém pode dizer que ganha uma guerra. Nós já andamos aqui, ouvimos as pessoas a discutir. Aliás, uma das características que estas guerras têm tido, quer a guerra entre Israel e o Hamas, se é que podemos dizer desta maneira, quer a invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa. Uma das coisas que, para mim, resulta em termos do tema que trouxeste a este programa, que é as redes sociais, o que eu dou conta é que nós vivemos num país onde não faltam comentadores, onde não faltam oficiais generais comentadores, ou seja, se um dia precisarmos de tropas, de militares para ir para a guerra, não temos, porque eles estão todos, só temos oficiais generais. Aliás, a proporção entre os nossos quadros superiores e aqueles que sabem como é que se faz a guerra, que conhecem as táticas de guerra, e o número de pessoas que nós teríamos eventualmente para mandar para a guerra é uma coisa que, comparada com os outros países da Europa, é praticamente ridículo. O que eu queria dizer com isto é que, para mim, independentemente do que se diz, de como era, do como é assim. Numa guerra não há vencedores. Mesmo quando nós no fim dizemos o país tal venceu a guerra. Não. O país tal, naquele momento, perdeu milhares de vidas, a economia esteve, tirando a indústria da guerra e tal, teve o resto da economia, e cada vez há mais pobres, e cada vez gente com mais dificuldade nesses países, etc. Mas é o que eu estranho. posso dizer. Há uma guerra, o Zelensky passa mais fora do país dele do que nele. Aparecendo nas revistas todas. Pela primeira vez este ano vi a tomada de posse do Putin em direto de Moscou. Nunca tinha acontecido tal coisa. Nunca vi. Nem sei porque é que Parece que é só connosco. Não é? Sim, de repente. Vamos sentar com os vossos colegas mais com a ideologia da Eles estão espantados a olhar para nós. Porque eles estão a olhar para vocês e eu começo ali por Sérgio Buchado. Eu tiro-te o tempo. Que ele está muito. Eu acho que ele não concorda com nada que vocês não vêm a falar. Sinceramente, é a leitura que eu faço. Não tenho isso para concordar. Acho que todos nós estamos num grau de desenvolvimento humano em que eu considero que a sociedade europeia está, o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro tipo de valor, por isso a guerra não faz sentido. No entanto, aquilo que realmente deve ser ponderado por nós e por quem analisa estas coisas é que se nós realmente somos contra a guerra. Porque reparem, a história da humanidade é feita de confronto. E a guerra não existe a não ser porque há interesses que nós queremos que se sobreponham a outros interesses. Eu numa guerra há valores que eu ponho em causa, que é quando não se tem respeito pela vida humana. Agora, por exemplo, quando começou este conflito todo, e em que nós achamos que somos os defensores dos valores universais da humanidade, eu digo assim, qual a humanidade? A nossa. Nós também somos
herdeiros de quem se punha com um manto branco de uma cruz vermelha e achava que ia colonizar o mundo. Mas se eu olhar do outro lado, quem é que... Todas as sociedades têm os seus valores. O difícil nisto é como é que nós conseguimos sentar pessoas que têm interesses antagónicos. E dou-vos um exemplo. O grau de destruição que existe na Ucrânia, incrivelmente ainda não chegou àquilo que realmente interessa à Europa, que é o petróleo continua a passar lá, e o gás. Já o que estava lá não sei quantos, E a economia está a florescer. não sei quantos metros debaixo do mar, rebentou. Os que passavam na Ucrânia, incrivelmente, acho que ainda não houve grandes danos. Começa a haver agora, porque vai chegar a um ponto, e este é o que me preocupa, que é uma regra muito simples que nós temos, seres humanos, que é nunca deixes um animal com tendências pouco controláveis encurralado, porque ele vai fazer coisas impensáveis. E isto é o que me preocupa nesta guerra, é quando nós estamos a deixar alguém que tem o poder de destruir de forma quase encurralada. Pá, independentemente daquelas leituras que se faz, que eu tenho dificuldade em saber como é que as pessoas têm esta certeza, que é, não, se ganharem a Ucrânia, depois vêm por aí fora. Quer dizer, eu acho que alguém que está a levar a porrada que está a levar na Ucrânia, se o deixarem ganhar só um bocadinho, e vamos ter que chegar a este ponto, porque também não estou a ver como é que nós resolvemos aquilo. Pá, e acho que é bom que se comece a pensar que é preciso chegar aqui a um entendimento forte. Pá, ninguém vai ganhar, nem ninguém vai perder. Estamos a falar em guerra. Estamos a falar em dois blocos muito significativos. Quer dizer, a Rússia tem recursos que nós não temos, que é o humano. Nós podemos matar muitos, mas eles, infelizmente, para eles, têm uma lógica de organização social que nós não temos. O valor da vida humana depende da zona em que tu estás. E junta-se à Coreia do Norte e por aí fora. E depois, reparem, começamos a ouvir histórias engraçadas que é em Cuba já estão a fazer batalhões porque eles vêm para cá, recebem logo 20 ou 30 mil euros lá para pagar a casa. Opa, se vierem outra vez de volta, porreiro, se não, deixam a família bem porque estão a passar fome lá. Pois. Houve histórias de pessoas que estiveram lá de férias a dizer que eles vão, não é por acharem que a Rússia, mas a Rússia contrata e depois nós dizemos assim, mas nós não temos nenhum, mas depois vimos mercenários. Não são mercenários, ali são heróis que vão defender os valores europeus. Mas que também já os estiveram a defender em África, e eu visto algumas histórias interessantes, mas para lá foram de borla, não é? Mas estiveram a treinar em África em algumas coisas menos duvidosas, e nós não conseguimos, eu pelo menos não consigo dizer à partida se me sinto tão certo de que estamos certos ou errados, ou que os outros são certos ou errados. Acho que é importante nós defendermos a soberania dos territórios, principalmente quando eu fui educado a não ter soberania. Porque eu sou português, porque nunca me passou pela cabeça que alguém pusesse posto e tem questão, mas as minhas fronteiras são abertas e eu vou para outros países abertos, mas depois é só na Europa e depois isto é uma confusão muito grande, porque nós dizemos estas coisas que parecem assim meias disparatadas, mas nós estamos a educar os nossos miúdos a entrar em Espanha, a sair de Espanha, a ir para a França, a vir de França, e de repente estamos aqui a discutir as soberanias que não são mais, e eu posso estar aqui a dizer uma asneira muito grande, que interesses económicos em que quem domina, estamos a discutir quem domina algumas coisas que são recursos naturais, que foi sempre a história da humanidade. Sim, eu dou-te o que disseste, mas não podemos negar a identidade de cada nação. Repara uma coisa, nós só não teremos guerra quando essa identidade for comum a todos, aceito por todos, respeitada por todos, porque nós ao mesmo tempo, deixa-me só dizer isto, e vou com o tempo já acabou. Isto é uma discussão que para mim, vocês podem dizer, mas por exemplo, às vezes dou-me um domingo à tarde a pensar em coisas destas, que é, nós só vamos resolver uma guerra quando efetivamente não houver aqui uma discussão de quem pode, de quem manda. O que pode é impossível, porque reparem uma coisa, eu dou sempre este exemplo quando estou com amigos a conversar sobre isto, e aqui é o caso, por isso vou dizer, os de lá, vamos fazer de conta que nos estão a ouvir. Nunca será possível satisfazermos todos as necessidades de um homem, porque no limite tu não tiras fotocópias à pessoa por quem te apaixonas. Eu não queria estar, deixa-me só dizer, mas nós todos somos muito pacifistas, mas esquecemos que ao tomar parte, ou seja, ao tomar posição sobre um dos lados,
nós já estamos a contribuir para a guerra. Exatamente. E aquilo que nós vemos, na nossa opinião, que nós ouvimos, aquilo que tu falaste inicialmente, que é, exatamente. nós vemos os comentadores a falar e todos eles dizem que querem a paz, mas todos eles estão de um lado. Orlando, Exatamente. eu lembro-me do primeiro, do primeiro general que deu num canal de televisão. Foi aí começou logo a ser apelidado de maluco, que disse uma coisa que pá, isto é impossível nós acharmos que os russos eles vão mandar para lá materiais, porque existe lá, os recursos são conhecidos. Quando nós dizíamos logo aqueles primeiros 15 dias, não, a Ucrânia vai ganhar aquilo, ele dizia que é quase impossível. E nós estamos a falar em coisas quase impossíveis, e depois isto é muito difícil, e eu não consigo, nem sequer vou estar aqui a discutir isto. Quem tem razão, nem quem tem, não há razões. Por exemplo, Claro. nós falamos de Israel e falamos Da Palestina. do Hamas. É verdade que o Hamas raptou 100 e tal pessoas e desapareceu. Mas o que é que se passou? Mas o que é que se passou? E o que é que se passou antes? Pois. Reparem. Isto E já- depois eu digo assim, Estás a falar de uma discussão que já está ultrapassada. Nós hoje vemos os nossos comentadores já não falam em Hamas. Isto é Sim, o nível de apuramento da especificidade já é Hamas. Já dizem Hamas. repara uma coisa. Tornam-se os Nos Estados Unidos, eu há dias ouvi uma coisa. A CNN deu-os a entrevistar. Depois é isto que é o problema dos revivalismos. Em que um das pessoas que eles estavam a falar estava a comparar o sentimento que aquilo estava a ter lá no campus da universidade com aquilo que os pais sentiram com o Vietnã. Eu disse, coitadinho deste rapaz, ele não percebeu que a diferença do Vietnã para aquilo é que eles estavam a carregar os jovens todos dos Estados Unidos para morrerem lá numa ilha. É bom que pares aí, porque senão sobes mais um degrau e vais ter as nossas colónias com um ministro que era da família do nosso presidente. Eu por acaso estava a passar o segundo tempo. Mas, olha, isto era o que eu estava a dizer. Se nós formos ver, isto tem sempre a ver com uma coisa que tem a ver com posse, tem a ver com um sentimento de posse, um sentimento de poder. Todas as guerras, por isso é que eu não sei se algum dia poderemos chegar a um estado tal em que o ser humano não tenha uma tendência para estas situações. Ok. Vai- Zé Carmo. Nós gostamos de dias de sol na praia. Eu acho que nós nos afastámos completamente do tema, no sentido em que começámos a discutir as causas da guerra e se a guerra é boa ou má, e não tanto aquilo que era o tema, que é as guerras e as redes sociais. E o ponto é este: desde o início da humanidade sempre houve guerras e conquistas territoriais, e elas nunca foram bonitas, nem justas, acima de tudo nem justas muitas vezes. E um dos grandes problemas, nomeadamente a partir do Vietnã, embora também já tenha acontecido em parte na Segunda Guerra Mundial, é que a guerra passou a ser uma guerra de guerrilha, de urbana, no fundo em que a determinada altura nós não sabemos, enquanto que antigamente havia dois blocos, havia um bloco que estava contra o outro, independentemente das razões que tivessem, nós a partir do Vietnã principalmente começámos a combater populações, em que no fundo os militares misturam-se com a população. E naturalmente essas guerras no fundo tornam-se mais feias e mais violentas, no sentido em que chocam as coisas em que... E intermináveis, que foi o que aconteceu no Vietnã, com tendência, na Síria, no Afeganistão, no Iraque. e com tendência para se prolongarem. E o Pedro falou nisso, efetivamente, com a guerra do Iraque, nós passámos a acompanhar isto mais em direto. Com as redes sociais nós já não acompanhamos em direto, nós já acompanhamos ao segundo, vemos o que não desejaríamos ver, vemos coisas que não sabemos se são reais, porque também há muita contra-informação Exatamente, e muito isso é outro fake ponto. news, e portanto a determinada altura, mesmo do ponto de vista daquilo que são os opinadores e tal como nós também estamos aqui a opinar, o problema é que a determinada altura as pessoas querem guerras limpas, e isso é uma coisa que não existe. Não existem guerras limpas e não vale a pena, e aquilo que parece justo num determinado momento e correto, há uma série que está na Apple TV que é bastante interessante, que se chama A Linha, que é de um grupo de intervenção no Iraque, em que quando eles regressam, um dos generais é acusado de cometer crimes contra a humanidade pelo próprio pelotão, coisas em que ele no fundo teve que decidir, ou mata ou não mata, e decidiu. E o próprio pelotão, elementos do próprio pelotão começam a questionar a decisão dele, já naturalmente no conforto das suas casas nos Estados Unidos, e começam a circular rumores que havia crime de guerra. Ele acaba por ser ilibado no final,
mas após um calvário muito grande em que ele no fundo teve a defender o país dele e a seguir as ordens que, de um ponto de vista militar, muitas vezes não há grande alternativa. Aquilo segue uma cadeia de comando e tem que ser aquela cadeia de comando, e o objetivo a determinada altura é minimizar o número de vítimas do nosso lado e fazer um trabalho que o mandaram fazer. E, portanto, torna-se muito difícil. Ainda há bocadinho o Sérgio falava, quer dizer, reparem, o Hamas tem uma ação, não vou estar a discutir as razões que estão por trás, porque íamos até ao início da humanidade quase, mas em seguida leva uma retaliação que naturalmente não é proporcional. Nem podia ser, porque no fundo um Estado é muito mais forte que o outro. Assim como na Ucrânia. Eu recordo-me de dizer aqui num debate que se efetivamente os outros países, nomeadamente da NATO e os Estados Unidos em particular, não estivessem dispostos a participar naquela guerra, aquilo é uma questão de tempo. Os russos perderam 20 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, mas ganharam a guerra. Pronto, no final, para eles aquilo... Desculpem lá, portanto, vou boicotar um bocado, não queria, Iana, mas vou boicotar um Iana. bocado. Mas eu acho que o que está aqui a acontecer neste momento é que o Pedro trouxe para debate um assunto para branquear a situação do país. Quer dizer, já está o problema da habitação dos ouvidos. Vamos ao segundo tema. Já está o problema. Mas eu ainda queria mandar, quer te dizer- mandar uma boca e tu não me deixaste acabar. Tu falaste dos afinadores, mas pronto, e portanto só para concluir, eu acho que de facto isto é um tema que as redes sociais a determinada altura levam a que seja muito fácil extremar posições sem qualquer conteúdo, acima de tudo. Agudizam É agudizam isto, porque há uma coisa, por exemplo, nós estamos aqui, mas somos 4 pessoas que temos uma opinião, sabemos balizar a nossa opinião, sabemos defendê-la e respeitar a opinião dos outros. Sim. O problema não está em pessoas como nós. Sim. O problema é que nós temos pessoas com muito menos... O problema está também nos valores que estão para além das pessoas. Orlando, e repara uma coisa, é que há pessoas que Sim. nós conhecemos, são pessoas menos centradas, vamos dizer assim. Sim. Nós Ou temos esta sensíveis discussão. Nós temos esta discussão, mas somos pessoas que estamos aqui capazes de conversar. Há pessoas que dizem, não, eu sou de direita, e é aquele lado que vai ter que ganhar a guerra. Este é sempre o problema, Pois é. que é, depois de ganharem a guerra, também são pessoas que usam o ter ganho. Claro. E este é o problema das guerras. Não, é isso, É que depois quem ganha... Tu estavas aqui a falar numa coisa que leva-me a outro assunto, quando às vezes nós falamos de o treino militar. A verdade é uma. Nós quando estamos em guerra com alguém, ou seja, achamos que estamos a ser atacados, eu não quero ninguém que tenha dúvidas existenciais. Eu quero alguém que mate quem tiver que entrar. Claro. Isto é... Porque a humanidade foi feita disto. E se nós acharmos que os nossos valores ocidentais, que é uma coisa que já não se fala muito, porque a globalização é tanto, mas antigamente falava-se muito dos valores ocidentais. Eram estes valores que nós achamos que são universais e não são. Repare, nós temos um problema hoje. Vamos agora um bocadinho para o nacional. Eu vi não sei quantos indianos à porta de uma coisa no Porto, subidos já em cima e não sei o que dizer, pá. Não é? E temos que ter cuidado, que estas coisas são as imagens que podem ficar. Agora, eu digo assim, espera aí, estamos todos um bocado sensibilizados disto. Imagina que chega ali um gajo que até apanha a câmara, porque depois temos que pensar que há aqueles radicais mesmo. Chega ali, arma uma zaragata. Tu vais ter pessoas que, independentemente de quererem saber o que é que ali aconteceu, vão dizer, a culpa é deles. Claro. E vais ter outros a dizer, não, nós temos é que os abraçar. E isto é que é uma coisa que é. Este tipo de conflitualidade, nós temos que começar a lidar e a preparar os jovens. Não é só preparar os jovens para um mundo idealista. Mas achas que os jovens, se calhar, estão mais Eu acho que só uma os jovens já passam a ter contacto com eles na escola. O problema, Não, mas o o problema, é o fora da problema escola. é este. O problema é que nós temos que perceber uma coisa, que é a integração de valores, não é de pessoas. Bem, mas temos que avançar. Mas espera aí, deixa-me só terminar, que eu tinha aqui uma pequena picada para dar ali. É que o Orlando falou dos opinadores, dos generais que nunca travaram uma guerra, mas que são opinadores e são generais. Mas a culpa é dos livros que ele traz, ali do 25 de Abril, em que habituados a ganhar guerras com flores. Eles são habituados a ganhar guerras com flores, não é? E portanto... Olha, é verdade que uma vez me disse não interessa quem nem onde, nem quando, me disse assim, o engraçado disto
é que os heróis da guerra do ultramar foi os que não dispararam um tempo. É isso. Olha, Bem, eu, já que vocês não tiveram a oportunidade de dar o tema é escolhido pela Direção de Informação do canal, e o que mandaram aqui foi os últimos mandatos dos presidentes. O que é que, Os últimos? Sim, fazer uma reflexão dos presidentes de Câmara que estão em último mandato. Qual é o sentimento? São muitos na região, é um bom tema, obrigado Ana. Na região, nacional. A falar. E então eu ponho esse tema em cima da mesa e começava exatamente por ti, ó Zé Carlos. Foste aquele que tiveste menos tempo até agora. e vou continuar ainda por cima, que estes gajos, eu começo a falar, eles começam todos a ferver. É sinal que ficas, vá. Vamos lá ver, o problema dos presidentes. Eu tenho muita dificuldade em lidar com este tema, porque eu de facto sou um defensor da limitação de mandatos, sou um defensor da alternância democrática, independentemente dela ser de direita ou de esquerda, e principalmente quando falamos de autarquias locais, em que efetivamente acho que é importante haver pessoas diferentes, às vezes a pensarem o mesmo problema, mas de forma diferente. E, portanto, se posso concordar que para fazer obra é preciso um determinado período e para se, no fundo, executar um determinado plano, a verdade é que também, quando estão demasiado tempo, depois a coisa torna-se quase, e a maioria dos presidentes a determinada altura assumem... um procedimento com os diretores gerais, ou antigamente, havia que havia um registro só de estar numa certa empresa. Não necessariamente, não é? Mas havia, até no privado, não havia? Não, mas mesmo nas empresas, e podemos fazer essa análise, nomeadamente nas empresas familiares, as transições são muito difíceis de fazer, porque efetivamente as pessoas estão agarradas e a determinada altura, se alguém tem sucesso e consegue fazer alguma coisa bem feita, a determinada altura acha que qualquer pessoa que vem a seguir vai estragar e vai fazer. Eu, relativamente aos presidentes que estão em último mandato, o que mais... Desculpa, esclareça. Peço desculpa. Em fim de mandatos estão todos. Estamos a falar de limitação. Sim, Fim do sim, limite. do Não, certo. É isso. Dos 12 anos. Acho que era claro. Não é que podíamos estar. claro. Porque podíamos também discutir a questão do fim destes mandatos. Não. Estamos a falar da limitação. A pessoa supõe que aqueles que estejam a atingir o terceiro mandato não podem ser candidatos. Exatamente, a maior parte. Mas eu faz-me alguma espécie, cria-me alguma espécie, nem é tanto o facto de eles estarem em limitação de mandatos. Por exemplo, no caso de muitos que já vinham como vice-presidentes e, portanto, no fundo, alguns já estão e Portugal, e ainda agora discutimos os 50 anos do 25 de Abril, tudo romantismos, etc. E cada sítio tem o seu pequeno Salazar, que já lá está, já era vice-presidente e ainda continua e ainda influencia e ainda procura. E portanto, o caminho ainda me causa mais... estranheza, digamos assim, é que, por exemplo, aconteçam situações, e posso falar do caso da Póvoa, que me parece que tem paralelo, pelo menos, ou melhor, não tem paralelo em Penafiel, porque o atual presidente perdeu as eleições da Conselhia, mas em que, no fundo, os presidentes que saem querem colocar-se como presidentes das conselhias para escolher, no fundo, quem vai ser o sucessor. Isto é subversão total. Passa de Deus para o Espírito Santo. É isso, e, portanto, ou também podemos falar daqueles que eu também confesso que eu acho que há um velho ditado que diz. Tu a experiência que tens e os presidentes que tens, que já não é pouco, é questão de passar, pode ser em questão de dinastia. O que é que tu achas de entender que o presidente gosta de ser ele a escolher o sucessor? Porquê? Qual é a razão? No fundo é para, de alguma forma, continuar a prolongar aquilo mandatos, que é a sua capacidade de decisão, ou pelo menos de influenciar a decisão. Mas isso vai contra aquilo que se criou, que é ali. Claro, é óbvio que vai, mas nem é isso. Mas depois também temos o contrário, que é presidentes que já foram presidentes, mas querem voltar a ser presidentes. Se for constante. E portanto, quer dizer, que é uma coisa que a mim me faz confusão. Eu acho que, por exemplo, a política tem um percurso natural, não é? O meu comentário é exatamente eu vou subindo, se tivesse sido... Nunca trouxe o tempo, foi a direção de informação do canal. Portanto, e há um velho ditado. Nada coisa aqui, Há um velho ditado que costuma dizer: desculpa, volta ao lugar onde já foste feliz. E portanto, por norma, isso dá uma regra. Quem contraria isto, ou quem procura contrariar isto, acaba por depois fazer asneira. E efetivamente, eu acho que uma pessoa que já teve um determinado cargo, suponho eu, ou pelo menos se fosse eu, era o que faria,
Pá, ambicionava ter um cargo diferente, não voltar ao mesmo cargo que já tive no passado, seja ele de presidente. Por isso é que eu acho que o nome está mal atribuído, não é limitação de mandados, é férias obrigatórias. Porque não há limitação. E eles continuam a manter o poder de influência. Eu acho que a ideia inicial, tenho para mim, que a ideia inicial da regra de limitação de mandatos é exatamente essa, é que cada cidadão pode ter um X número de mandatos. Isso era uma limitação de mandatos, mas não. É uma limitação de temporária de mandatos. Mandatos consecutivos. Porque tu podes, imagina, porque não são 3, podem ser 6, podem ser os que tu vives e candidataste e fores eleito. Não é? Eu não sei se concordo com ele, mas a primeira dúvida que tenho é esta. Aqui na região, e agradeço que me informe, aqui na região, quais são os presidentes que estão no limite dos mandatos? Humberto Brito, António Não falem nomes, não falem nomes. Passos Ferreira, Penafiel, Lousada. Qual é a diferença? Então eu retiro da minha frente. É inerente. Retiro da minha frente a suspeita que tinha em relação à pergunta. Mas então, já que este tema não foi lançado, posso só lançar aqui um que eu confesso que não sei a resposta para isto, mas imaginem uma situação de limitação de mandatos em que um presidente se candidata e portanto, não é que se candidata, está impedido de se candidatar e a seguir candidata-se outro presidente, por exemplo. Se ele se demitir ao fim de um ano e deitar a Câmara abaixo e for a eleições, a limitação de mandato aplica-se ou não? Pois, Boa pergunta. Eu acho que não. pois, Não, porque é o Portanto, ato eleitoral. É isso? Pois. não é? Portanto, até isto, ainda não houve nenhum iluminado que se tenha que lembrar de Sim, fazer. sim. Ainda não- Mas se calhar, Se calhar na junta já. Se calhar na junta já se lembraram. eu acho. Mas habituou-se à cadeira e Mas eu ia dar uma opinião, pedi uma opinião, Paulo. Eu tenho uma opinião. eu não sei de nada. Como é que falaste disso? Não, eu ia dar uma opinião. Eu acho que isso devo ser o último nesta mesa a querer dizer o que vou dizer. Mas é assim, eu acho que até aqui as coisas eram quase. Nós quase conseguíamos adivinhar o que é que ia acontecer a seguir. Nós neste momento estamos a enfrentar eu não vou dizer um fenómeno, mas estamos a enfrentar um problema novo. Que é o facto do espectro patriarcal Sim, estar tens razão. Porque a lei é bastante. complicado, acho que bem complicado. Eu acho que já disse isto aqui. Só- Eu acho que já Mas disse a aqui. democracia é um problema. Não é problema nenhum. Agora a democracia é um problema. Não, estou a dizer, não sei se Não, sou. é que isso Dá é desculpa, bom. não, eu vou dizer o que disse. É por isso O que que eu eu gosto te de disse. esquerda, Desculpa, o que eu te disse. Delicia-me a alma. Porque Não, é porque tu estás a ler o que ele não disse. Eu não estou a ler Tu nada, estás a mas partir este é do. o problema. Não, o problema. Eu não te disse que era um problema maior. O problema é este. Eu te disse é que era mais fácil adivinhar. Nós podermos ter uma opinião sobre o que ia acontecer a seguir sem este fenómeno novo, ou epifenómeno, ou sei lá que seja, que acontece. Era a leitura que podíamos. Eu estava a falar em termos da nossa leitura. E é o facto de, nas legislativas, não é possível fazer uma passagem direta de votos de um lado para o outro. Mas tendo em conta, estou a falar na região, que é aquilo que eu conheço mais ou menos, tendo em conta o número de votos que este novo partido Volta ao partido. chega. Como? Desculpa. São 5 anos. Pá, 5 anos, ainda mal sabe andar e não ia pouco Continua que está interessante. O que eu estou a dizer, os dados novos. Eu há dias estava numa conversa no café e alguém me disse, alguém que percebe alguma coisa, para a praia, acho que ele percebe alguma coisa de, acho que percebe alguma coisa, normalmente não fala, a pessoa com quem eu estava a conversar, disse-me, e acho que uma pessoa, Pergunta à classe, não é que era um problema. uma pessoa ligada à área do marketing político e que está habituada a fazer campanhas eleitorais e a fazer candidatos, se nós pudermos utilizar a expressão assim. E ele dizia-me, por exemplo, num conselho onde eu não tenho dúvidas que, por exemplo, eu neste momento, apesar do Chega ter aumentado, ter em Paredes, ter votos quase para eleger dois vereadores, se os votos das legislativas fossem transponíveis para as autárquicas, essa pessoa disse-me assim, olha, traz-me
Dá-me um candidato minimamente credível, que sabe dizer duas coisas, tenhas- e eu elejo no mínimo 3 vereadores que Zerlin, cheguem para isso. deixa-me dizer-te uma Ora, isto coisa. alterava completamente Deixa-me dizer-te o uma espectro coisa. político, se é Deixa-me verdade. dizer-te uma coisa. Onde há dinheiro e poder para distribuir, não vão faltar candidatos. Olha para o que eu te digo. E já há votos também. E tá, mas já há não, votos. só há poder para distribuir, só há votos. Isto Portanto, voltava votos àquela conversa que tivemos há tempos, que o Chega passa a ser apetecível. Claro. Já é neste momento. O Chega neste momento, eu penso que o Chega não existe. O André Ventura, neste momento, deve estar farto de fazer despachos, dizer, este não quer, arranja-me outro. Estamos no país inteiro. Será que é isso? Ai não, com os Basta ver votos o que que teve. aconteceu. Olha, basta ver aqui, olha, em Paredes teve 10 mil votos, ou 11 mil. Em Penafiel teve para 7 ou 8 mil. Muito bem. Isso é muito importante em termos de. Se for possível transpor. Eu quero perceber, vou-te fazer uma questão porque eu fiquei muito confuso contigo, mas tu és a favor da limitação de mandatos ou não? Estou absolutamente a favor da limitação de mandatos, absolutamente. Mas é da efetiva limitação de mandatos. Exato. Não é dos intervalos, porque nesses intervalos eles continuam a manter aquilo que nós condenamos, que é o tráfico de influência. Mas há uma coisa. Mas há uma coisa. E o poder ali Só de subliminar. passar há uma coisa que não me deixa de entristecer, que é, se a limitação de mandatos é precisa, é porque a democracia por si não consegue responder àquilo que nós precisamos. Acabaste de me dizer se eu tinha alguma coisa contra a democracia pelo facto Não, de... mas é verdade. Eu só te estava a perguntar. Mas efetivamente há limitações e esta Há um princípio básico que não tem, acho que não tem... eu acho que não devia ser precisa a limitação de mandatos, porque as pessoas deviam ser capazes. Eu acho que isso estás a dizer. Há um princípio básico que eu penso Eu não acho que é precisa ser da leitura do grande isso. marketing político, que é, deixa-me só terminar, quer dizer que nós próprios podemos chegar à conclusão que este é muito bom, mas não sabemos se há melhor porque nunca o experimentamos, quer dizer, basta este princípio que não tinha nada, que não tem a ver com Já há isso. 2 semanas que Nós somos saudosistas. andas atrasado Nós somos isto. saudosistas. Não. Peraí, faltou. O Sérgio falou. Eu acho que este é um assunto que não interessa ao Sérgio, por aquilo que eu me estou a perceber no debate, mas não. Pá, Vou consultar Chico, vou ter que abandonar. não, mas eu só quero dizer uma coisa primeiro. Estou espantado, costumas dizer. Nós podemos sempre olhar para as coisas pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Concordo na generalidade com algumas coisas que aqui, Rápido, temos que terminar. que aqui foram ditas. No entanto, a prática, transformar isto em ações práticas é difícil. Em relação à limitação de mandatos, eu acho que na gênese és limitado para não poderes candidatar, dás a oportunidade a outros de mostrar que são melhores do que tu ou não. Se as pessoas se enganarem e ele for pior, deves ter a oportunidade de voltar. Por isso também temos que ver isto por aí. Aqui uma forma. Quando acabares, vocês deixam-me acrescentar alguma coisa. Acho apenas uma coisa, que se o objetivo é impedir a cristalização de poder e que se criem aquelas teias de poder, então aquilo que devia de acontecer era isto ser mais abrangente. Ou seja, a limitação não ser só ao Presidente, mas pessoas que façam parte de um Executivo 3 anos seguidos, ou 3 mandatos seguidos, não possam fazer parte. Se calhar depois também levavas para a discussão dos executivos serem de um só partido ou não, Mas quer isso dizer, faz governar sentido. para Vamos o para a partido semana, da oposição. mas Agora é assim, também é uma verdade, só para dizer que vocês falam nos poderes de encapotados que existem enquanto estão cá fora. Quem é que Nós não podemos dizer. O que é o poder encapotado? Quem é que disse que é uma dúvida? Ó Pedro, foste tu que falaste? Só queria Só queria dizer que nestes poderes não cabem só os políticos no sentido estrito do termo. Não falam os provedores das santas casas, os presidentes das assembleias, das associações, essas coisas todas por aí fora, que são ali o trampolim para... Eu só estava a dar indiretamente ao Sérgio. Mas podemos continuar esse tema na próxima semana. Algo sucesso em alguma missão política. Seja uma excelente semana a vocês todos. E para Que seja vocês bem sempre. Nós vamos já de seguida para o Novo Jornal. Hoje o comentador é Alberto Santos. Uma boa noite.